Olá, colegas professores, alunos do meu curso de especialização, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Projeto Finlândia, que é o nosso cantinho, né, para a gente discutir educação. Para os novos que não me conhecem ainda, eu sou a professora Evelise Eerola, eu já moro muitos anos aqui na Finlândia, sou especialista no modelo educacional finlandês, no currículo, né, do ensino básico, e também especialista em alfabetização em contexto bilíngue, que é o que eu venho trabalhando bastante tempo. Hoje o vídeo é para você que está interessado na educação infantil, que na verdade é muito importante, né? É a base de tudo. E nós vamos falar do Círculo da Manhã. Quem é que não conhece o Círculo da Manhã e da importância? Na verdade, eu acho que no Brasil vocês falam rodinha, eu não tenho bem certeza, é que eu traduzo direto do inglês e do finlandês, a Circle Time, por exemplo, tempo do círculo, ou Morning Circle, então na minha cabeça vem Círculo da Manhã, mas pode ser que aí na região onde você mora seja rodinha, eu não sei como você chama, mas o Círculo da Manhã, independente da nomenclatura, é algo muito importante. E por quê? O Círculo da Manhã, ele é o momento de dar boas-vindas para a criança. Ele precisa ser pela manhã? Sim, sim. Ele não precisa ser nas primeiras horas. Como que acontece aqui na Finlândia? O Círculo da Manhã, ele vai depender de cada turma, ele vai depender do horário que os alunos chegam. Como aqui se faz um contrato, né, e houve até uma pergunta sobre isso num dos vídeos, eu respondi escrevendo que os pais fazem um contrato, quantas horas eles vão, eles vão precisar que as crianças fiquem na creche. Dependendo desse contrato, eles vão pagar uma certa taxa, porque a educação infantil é a única que é paga aqui na Finlândia. Depois a educação infantil, depois subindo, continuando, vai ser tudo gratuito. Então, depende da hora que esse pai, a mãe vai precisar deixar o seu filho, sua filha na creche. Às vezes, nós sempre pedimos antes das 9, mas muitas vezes entre 7h30, 8, 8h30 as crianças estão chegando, fora os dias que essa mesma criança, apesar do contrato, é lógico, chega mais tarde por algum outro motivo. Então, dependendo da turma, esse círculo ele é feito na primeira hora ou ele é feito até a hora do almoço. A ideia do círculo ele tem que ser feito pela manhã. Algumas creches que eu trabalhei, nós fazíamos logo que depois do café da manhã, que é servido o café da manhã, às 8, 8h30, já fazíamos o Círculo da Manhã. Teve uma creche que eu trabalhei que as crianças não estavam todas na sala, nem todas tomavam café da manhã, que é oferecido pela creche. Então, o Círculo da Manhã, na verdade, eu fazia ele antes do almoço. Porque já falei em alguns vídeos, nós somos 3 na sala de aula, né? Uma professora e 2 ajudantes. Então, eu reunia as crianças porque nessa hora do almoço, todas já estavam lá, todas. As que não estavam faltando, né, estavam lá. E as outras 2, as cuidadoras, iam buscar o carro com a comida, porque se come dentro das salas de aula, iam botar nos pratinhos, iam preparar tudo, enquanto eu fazia o círculo com as crianças. Então, não importa a hora do círculo, importa que sim, ele tem que ser de manhã. Por quê? Porque o Círculo da Manhã, ele é uma maneira de você revisar o dia para a criança. A rotina da criança, ela é muito importante. É muito importante ela saber o que está acontecendo, principalmente os novos, né? Então, no Círculo da Manhã, aqui você tem um exemplo de um trabalho meu que eu faço online, que é o Círculo da Manhã também. O Círculo da Manhã, ele é um quadro, como vocês estão vendo aqui atrás, e depende da turma, ele vai ser um quadro assim, cheio de cores, de figuras, ele vai ser um quadro mais que isso, né, com mais figuras ainda, com a lista da turma, ou ele vai ser simplesmente algo bem simples e às vezes ele nem tem figuras. Qual é o ideal? O ideal, quanto mais lúdico, mais cores, mais figuras,
É lógico, eu não preciso explicar, né, para os professores que a ludicidade faz parte do mundo infantil. Então essa criança vai assimilar mais, ela vai aprender mais do que simplesmente o professor ali falando. Então esse círculo da manhã, ele é para ver geralmente o dia da semana, né, em que dia da semana estamos, ele é para ver o dia, o número, então já se trabalha o número desde dos alunos menores, aí depois vai se checar quantos aluninhos estão na sala, e aí se pode trabalhar de novo a matemática, quantos meninos nós temos, geralmente temos 6 meninos, 7 meninas, né, um exemplo. Muitas vezes se tem o nome de cada criança, tá ali no quadro, no círculo, e aí a própria criança vai lá e pega o seu nome e põe, ó, fulano está presente, a Maria está presente, e aí depois se conta, e aí depois de se contar quantos, se divide, meninos, meninas, ainda se vê se tem uma coluna daqueles que não vieram, quantos estão ausentes, 1, 2, 3, 4 coleguinhas estão ausentes. Isso já começando com os quase bebês, né? É claro que, como aqui na Finlândia é de 9 meses a 3 anos, então o círculo ele é feito assim. Se a professora tem muitos bebês pequenos, que é raro ter realmente de 9 meses, geralmente os pais esperam até completar o ano, mas vamos dizer que essa turma tem muitas crianças muito pequenas. Aí, claro, não se vai trabalhar isso, né? Isso aí vai se trabalhar o quê? A leitura de uma historinha, vai se pegar um pompom e vai se fazer uma musiquinha, e o pompom rosa, e tocar no pompom, que cor é essa, como é que se sente, né, a sensibilidade, e aí o seu círculo vai depender da idade, logicamente. Nas crianças de 3 a 5 anos já é trabalhado letras, é trabalhado cores, as formas, os dias da semana, sempre se trabalha o tempo, que tempo temos hoje, e aí vai se trabalhar o mais importante, que é a rotina. Então agora nós vamos aonde? Nós podemos ver, né, como aqui tem os dias temáticos. Que dia é hoje? Terça-feira é o dia do quê? Eles já deveriam saber, é o dia da leitura, muito bem, é o dia da leitura, então se pega um livrinho, se põe ali a figura do livrinho, e no dia da leitura geralmente a criança própria traz um livro, né? Então, qual o livro, quem que trouxe livro? Nem todas trazem, é lógico, e aí vamos ler uma historinha de um dos livros. E depois, agora nós vamos almoçar, depois nós vamos lavar a mão, nós vamos aí ao banheiro, né? Daí as crianças de fralda vão trocar fralda, ok? E depois nós vamos para a sala, o quarto de dormir, que já está pronto também. As camas já foram puxadas e tudo. E depois de dormir, o que vamos fazer? Vamos para o pátio, aí os pais vão chegarem. Então, assim, no início, quando se está dando as boas-vindas no início do ano letivo, é muito importante para as crianças esse círculo. Elas sentam todas quietinhas? Não, no início não. Aí é que tá, quem é meu aluno no curso sabe que tudo é um processo. Também acalma, né? Acalme-se essa ansiedade que os professores novos têm. Calma, não vai ser no primeiro mês que tudo vai acontecer maravilhosamente, mas vai ser aos poucos, né? A ideia do círculo, as crianças menores não conseguem ficar, elas saem, elas não participam, elas ficam olhando para o lado. Isso no início, mas esse círculo é muito importante, justamente para que a criança ela perceba o que ela vai fazer, depois daqui para onde que eu vou, ela não tem essa noção. Então é muito importante que tenha esse calendário diário, ou semanal, ou mesmo assim, com um calendário permanente, né? Porque sempre depois da comida vai se dormir, depois vai acordar, vai se fazer uma atividade, depois vai para o pátio, depois os pais vão chegar. E a figura do pai, né? Da mãe, a casa, isso é muito importante, essa figura tem que estar lá, que a criança perceba, ela fica mais tranquila
Então, muitas vezes, assim, elas perguntavam: ai, professora, então depois que eu dormir, eu posso ir para casa? Minha mãe vai vir me buscar? Eu dizia: sim, ela apontava ali: sim, ela vai vir te buscar, só que antes nós vamos fazer uma atividade, tem ainda o café da tarde ainda, né? Não é café, é um lanchinho ainda, antes de nós irmos para o pátio. Todos se arrumam, vão para o pátio. Normalmente os pais pegam as crianças lá, a não ser aqueles que têm um contrato, que pegam as crianças, às vezes, na hora do café, chegam, ou quando toda a turma está se arrumando para sair, alguns pais chegam, mas a maioria vai chegar entre 4h30 e 5 horas, que é a hora que acaba o expediente aqui na Finlândia, e a hora que fecham as creches é às 5 horas também. Então, é importante, é muito importante para as crianças, principalmente as crianças que nunca estiveram em creche, elas terem essa noção do que vai acontecer, elas terem essa noção. Então, por isso que o círculo da manhã é interessante. Ele tem que ser feito de manhã, sim, porque quanto mais cedo a turma conseguir fazer, o professor conseguir fazer, melhor. Como eu falei, eu tive já todas as experiências. Teve turmas que idealmente eu conseguia fazer logo depois do café da manhã, todos estão aí, ok, vamos para o círculo. E aí fazíamos tudo que tínhamos que fazer, víamos tudo que tinha sido planejado para aquele dia, colocávamos as figuras, tinham as crianças que eram voluntárias, né, cada dia uma, sempre muito participativo, e isso acalmava muito as crianças. Teve lugares que eu trabalhei que eu não conseguia fazer por causa dessa meio que bagunça, assim, sabe, pais que não trabalhavam, mães que não trabalhavam e resolviam vir bem mais tarde, porque não queriam acordar cedo, não precisavam. Então, o que eu fazia? Eu fazia assim que chegavam as crianças até ir para o pátio, porque geralmente assim, é 2 idas para o pátio. Chega-se, toma o café da manhã entre 8 e 8h30, faça uma atividade curtinha, o círculo, por exemplo, ou deixa uma brincadeira livre, se arruma, o que às vezes demora bastante para se arrumar, se tem neve, né? Imagina toda a roupa que as crianças têm que botar e elas necessitam de ajuda. Aí vai para o pátio por um tempo, uma hora mais ou menos, volta, aí pode haver outro círculo, que era o que eu fazia também, o círculo antes do almoço. Aí se almoça, se vai dormir, se acorda, tem outra atividade e no final vai para o pátio. Então tem essas 2 intercalações assim, da hora do pátio de manhã e da hora do pátio de tarde, onde a maioria das crianças já é coletada, né? Os pais vêm, já vai, não dá para fazer uma atividade mais tarde porque realmente eles vão indo embora. Então o que eu fazia? Até chegarem todas as crianças, nós tomamos o café da manhã, fazíamos uma hora da leitura. Escolhia um livro, eles já sabiam, já sentavam em círculo, inclusive era no quarto de dormir, era num local diferente do círculo maior, e ali quem estava, então eu lia algum livro, fazia uma atividade geralmente com um livro com elas, tomávamos o café e deixavam aí a brincadeira livre, em pontos, né? Estações, como dizem, assim, que nós tínhamos dividido, elas brincavam e tal, e assim ia a rotina. Então, você pode fazer vários círculos. O círculo da manhã, esse é o principal, onde ele tem que ser muito bem planejado. Ele não é simplesmente, ok, todo mundo aqui, vou ter que fazer alguma coisa. Não, ele tem que ser realmente planejado. Outros círculos podem haver. Às vezes eu fazia círculos de leitura à tarde também, antes de ir para o pátio, porque como é que eu vou explicar assim? É uma realidade tão diferente, né? Nos dias de neve é terrível, assim, no inverno, assim, o tempo que demora para essas crianças se vestirem. Então o que a gente tem que fazer? A gente bota já tudo no chão, a roupa, o macacão, né, de neve, a touca, as luvas, no chão para cada criança, na frente do lugar dela, do armarinho, já tudo pronto, né? Botamos isso já quando elas estão dormindo, a gente já põe tudo pronto. E aí, uma turma grande, né? Às vezes se vai em pequenos grupos, né? Então, enquanto uma parte das cuidadoras leva as crianças para começarem a se vestir, 30% delas se vestem sozinha, as outras precisam de ajuda.
uma professora ou uma cuidadora, depende do grupo, faz uma rodinha, um círculo ali para uma leitura, uma brincadeira, para não haver aquela confusão no corredor de 25 crianças, por exemplo, ou mesmo que seja 16, já é bastante, né? Então, é todo um planejamento que no Brasil já não é tão necessário, aqui precisa, né? Se não houver esse planejamento, vira realmente uma grande bagunça, porque é muito complicado, principalmente numa turma de 9 a 3 anos, onde tem muitas crianças e fecha zíper e dá laço no sapato e ajuda a botar touca e não consegue enfiar os dedinhos na luva e vocês não imaginam o que é, né? E depois a própria professora, aí, ufa, tá todas as crianças, aí vai botando pra fora, aí a professora agora tem que ir lá e tem que botar um cuecão, e tem que botar calça de neve, e tem que botar isso, e tem que botar aquilo. Então, assim, realmente exige uma preparação. Mas, mesmo no Brasil, mesmo onde você só precisa pôr o tênis da criança e um chapéuzinho, mesmo assim é muito bom ter essa preparação. Bom, o vídeo era sobre Círculo da Manhã, mas eu já estou dando uma dica para vários outros círculos, várias outras rodinhas, quando as crianças chegam até a hora do café, antes da criança sair, sempre quando você precisar de ajuda, você vê que tá a turma muito grande e precisa dividir, o círculo é uma boa opção. E é bom planejar quantos círculos eu preciso fazer. Ou dependendo do dia, né? Mas o círculo da manhã, ele é o mais importante. E sim, ele tem que ser pela manhã. Depende da sua realidade. Ele pode ser fora, né? O Brasil tem essa maravilha, assim, de ter muito verde, por exemplo, embaixo de uma árvore. E não necessariamente precisa ser dentro. Se tem, por exemplo, um quadro que o professor possa levar na mão, encostar na árvore, para que veja figuras e coisas, mas o círculo é importante, ele dá uma segurança muito grande ao aluno, né, à criança, e a questão da organização, ela não beneficia só a criança, ela beneficia a todos, né? A educação finlandesa, ela é muito organizada, ela é livre, mas ela tem uma base, isso eu expliquei no meu curso de especialização, ela tem uma base que ela permanece e que os professores já sabem o que fazer. Então, mesmo que o professor não seja tão bom ou que seja inexperiente, é muito difícil ser ruim a educação infantil, é muito difícil ser ruim a escola, a educação primária. Por quê? Porque tem uma base que foi muito bem planejada durante muitos anos já e que tem dado certo. Então isso é importante. Eu acho que a maioria das escolas tem o Círculo da Manhã. Se a sua escolinha não tem, sua creche não tem, pense muito bem nisso, faça essa experiência e vocês, professores, vão ver como vai ajudar muito essas crianças. Como eu falei, comece devagar, não espere que todos participem, que todos fiquem sentadinhos. Se você nunca fez o círculo, começa pouco tempo. Crianças têm pouco tempo de foco, né? Elas não conseguem focar por muito tempo. E planeje bastante, como o mais lúdico possível e as informações realmente que você quer passar para a criança durante aquele dia ou durante aquela semana. Vocês têm uma programação que vocês vão fazer, vocês vão ver que isso diminui muito a ansiedade das crianças e elas ficam cientes, elas ficam mais tranquilas, menos ansiosas, mais cooperativas e inclusive ajuda na questão da criança ser mais independente também, quando ela não precisa que digam, agora depois da comida você vai lavar a mão e vai no banheiro, porque ela já sabe o que tem que fazer. Ou então depois que acorda, depois que põe a roupa, né, porque a gente geralmente tira, porque é quente, né, tem calefação no inverno, tira toda a roupa da criança para não amassar, tal, para não suar. Então ela acorda, logicamente fralda ou cuequinha e calcinha, né, mas a camisa e tudo que é vestido, tudo que a criança trouxe, meia, isso não é necessário, né. Então aí ela vai se vestir, ela já sabe se a rotina é que ela vai brincar um tempo até vir o café, onde que ela tem que ir, o que que ela tem que fazer. Então isso já garante uma independência, que é uma das questões importantes também aqui, né, que está elencada no currículo, inclusive, como promover a independência
dos alunos finlandeses desde a educação infantil. Bom, então é isso sobre o Círculo da Manhã, e eu ainda vou gravar outros vídeos porque tem alguns professores me pedindo sobre esse assunto. E obrigado por terem assistido. Não esqueçam de dar um joinha se gostaram, assinem o canal se vocês têm interesse em saber mais sobre a educação finlandesa, e até o próximo vídeo.